Graça e a paz, igreja do Senhor amada. Espero que todos estejam bem. Vamos aqui hoje ao nosso mais um momento de estudo da palavra. Eu quero compartilhar com vocês o que eu aprendi. No dia de ontem eu tive uma aula num curso que eu estou fazendo sobre liderança transformadora, sobre a liderança em tempos, os desafios da liderança em tempos contemporâneos. É mais um acréscimo aí que eu estou buscando de Deus e buscando conhecimento para agregar mais ainda as nossas vidas e ao ministério. E eu não posso deixar de compartilhar com os amados algo tão abençoado como foi a aula do nosso professor ontem. Eu estou estudando 100% virtualmente, à distância. E ontem, ouvindo a videoaula, eu anotei, fiz algumas anotações e falei, eu preciso passar isso para a igreja, né? Todo pastor tem esse sentimento. Eu não posso levar isso sozinho, eu não posso receber uma bênção dessa sozinho, uma palavra abençoada como essa. Eu compartilhei com a minha esposa a videoaula, parte dessa videoaula. Eu sempre tenho o costume de anotar as videoaulas. E algumas delas eu até levo para a igreja, levo nas minhas ministrações, porque são ensinamentos de pessoas com grande peso aí, de conhecimento da palavra, que tem bastante experiência na palavra de Deus e bastante discernimento, e trazem mensagens que nos auxiliam muito, palavras, direcionamentos que nos auxiliam muito. E eu queria trazer para os irmãos sobre algo que a gente sempre ouve ministrações, vocês devem ter ouvido várias pregações, várias ministrações, mas ele citou, o professor Jonathan citou sobre três atitudes ou três movimentos que nós precisamos fazer para nos ensinar a amar a nós mesmos. Baseado no texto que diz que o Senhor Jesus e a palavra de Deus nos fala sobre amar ao próximo como a mim mesmo, como a ti mesmo. A Bíblia cita várias vezes esse versículo, essa palavra, amar ao próximo. Jesus vai falar amar ao próximo como eu vos amei. Há momentos que você vai ouvir a palavra em Tiago, diz sobre amar ao próximo como a ti mesmo. E 1 João, que é o texto aqui da nossa reflexão, diz no capítulo 4 de 1 João, a carta de 1 João, diz, amados, versículo 7, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Então, queridos, a marca da igreja cristã é como nós lidamos com o amor ao próximo, como nós agimos ao amor ao próximo, em atitude, em prática. João vai falar no capítulo 3 sobre amar não só em palavras, mas em prática. Mas ele diz, quando nós amamos nossos irmãos, amar ao próximo como a ti mesmo, significa reconhecer em outros a mesma dignidade que há em sua própria vida. Significa oferecer ao outro o mesmo cuidado e consideração que você dedica a si mesmo. Então, essa é a vontade de Deus para nós. Além de ser a vontade de Deus, é uma ordem dele para nós. Isso é, o comportamento esperado à luz da verdade de que nós, seres humanos, carregamos a imagem e semelhança de Deus. Então, é a expressão exata de que amamos a Deus. Essa marca da igreja é quando nós amamos o nosso irmão. Amando o nosso irmão é a expressão exata de que amamos a Deus. Porque Deus é amor. E o amor dele aperfeiçoa em nós. E aí nós temos essa capacidade de amar uns aos outros. Amar uns aos outros, como a mim mesmo, esse é um desafio maior. Poderia dizer que, para nós, talvez dizer que ama é algo simples, querer o nosso próprio bem, é algo que nós fazemos talvez naturalmente, mas se a gente for aprofundar, uma tarefa mais difícil para nós seria nos amar. Porque se eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo,
e é considerando a outra pessoa, reconhecendo a outra pessoa, assim como eu me considero, assim como eu quero o meu bem, eu também querer o bem do outro, é preciso a gente também aprofundar nessa questão de amar a mim mesmo. Em que sentido? Como? Às vezes nós trazemos consigo, com nós mesmos, consigo mesmo, essa dificuldade. Podemos dizer que amamos a nós mesmos, mas às vezes agimos, temos atitudes conosco mesmo, com a gente mesmo, que não demonstra amor. Passamos agora mês de setembro, uma campanha que agora é bastante conhecida, que é o Setembro Amarelo, que é a prevenção contra o índice que só tem aumentado de suicídio entre a população. E a gente não pode deixar de destacar sobre isso, de falar sobre isso. Nós precisamos aprender a amar nós mesmos. E a matéria que a gente está estudando no curso, na pós-graduação que eu estou realizando, é exatamente o líder liderando a si mesmo, amando a si mesmo. E o professor pontuou três atitudes. A primeira delas é a essência. A gente precisa voltar à essência, voltar ao início de tudo, como nós às vezes cantamos, quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência. E quando a palavra diz em Apocalipse, voltar ao primeiro amor, não é no sentido de voltar lá na conversão, lá no início da sua conversão, nesse aspecto de tempo, onde nós estávamos com o coração mais ativo, mais animado. Mas essa primeira atitude, essência, quer dizer, meu irmão, principalmente a capacidade de você reconhecer o amor de Deus na sua vida, o quanto Ele te ama. E quando Jesus ele fala para sermos como crianças, é exatamente nesse sentido. Uma criança, a simplicidade de uma criança, ela consegue compreender melhor que o pai e a mãe a ama, a protege, a guarda, faz de tudo por ela, e ela se sente amada de forma mais simples. E quando nós dizemos voltar à essência, é exatamente isso. Uma criança ela tem a capacidade melhor de discernir sobre como são amadas, porque a sua vida ela é simplificada, ela não tem tantas preocupações, vamos dizer assim, não tem. Ela vive talvez em sua volta mais simples do que um adulto que tem tantas preocupações, que preocupa com tantas coisas desnecessárias, as correrias do dia a dia, o trabalho, a falta de tempo. E aí nós acabamos, com o passar dos anos, adquirindo uma certa prepotência, um certo egocentrismo, e aí dificulta mais ainda entendermos, discernirmos a essência do amor de Deus por nós. Aí nós não conseguimos amar nós mesmos, porque nós cobramos mais, nós estamos ali orando, falando com Deus, e ao mesmo tempo, será que Deus me ama? Eu sou tão falho, eu erro tanto, será que o Senhor realmente me ama? Será que Ele mesmo pode mudar a minha vida? Eu não mereço. E quando nós olhamos na palavra de Deus que voltar, se nós não sermos como criança, é impossível ver o reino de Deus, é nesse sentido. Ter essa simplicidade, ser mais simples, humilde, no sentido de entender, de compreender o quanto Deus nos ama, o quanto o Senhor nos ama. E aí, eu vou mais além aqui. Em resumo eu preciso desarmar mais e dar lugar à simplicidade do amor de Deus que nos aceita como nós somos. Ele não olha para os meus pecados, Ele olha para mim. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, está escrito aqui, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Então, voltar à essência é uma atitude que nós temos que ter. Não no sentido de voltar ao início, lá no início da conversão. Não, na simplicidade. Como a música diz, na inocência. Mas na inocência no sentido de desarmar. Porque uma criança, por mais que ela seja chateada, passe por algum momento de estresse,
ela consegue rapidamente desenvolver isso e já passa por cima disso e ela já está bem novamente, ela é resoluta, ela resume um pouco. E já o adulto, já no sentido da pessoa mais velha um pouco, com o passar dos anos, ele vai adquirindo tanta casca de tantas decepções, e essas decepções vão gerando mágoas, e mágoas que vão gerando sentimentos de revolta, e que isso vai passando anos e anos e anos, e vai só transformando uma bola de neve, vai virando aquela bola gigante que você não consegue mais controlar, e um turbilhão de emoções. E aí a palavra bate, e Deus fala através da palavra, você está ali no culto, Deus está falando através da palavra, e ela bate, e você não está muito legal, não está muito bem, então não recebe a palavra, e a palavra é que nos liberta. De repente ali Deus está falando através do louvor, mas você está tão resistente, pensativo no que está à sua volta, não consegue se concentrar, então precisamos voltar à essência de tudo, lá na cruz, do amor de Jesus, quando Deus enviou seu unigênito Filho para que pudesse nos salvar, com o único intuito de nos salvar. O véu se rasgou. Então nós somos nova criatura, eis que tudo se faz novo e Ele me aceita como eu sou. Então, quebrar um pouco o orgulho, quebrar um pouco a nossa prepotência, voltar à essência é isso. Nos arrepender mais. E arrependimento não é remorso. Arrependimento é mudança de vida, mudança de direção, de comportamento. É uma série de atitudes que nós devemos tomar diariamente. E vai chegando ao ponto que nós estamos tão resistentes, tão duros, que tornamos impenetráveis. Palavra, louvor, você está ali, outros estão recebendo, fluindo, e às vezes a gente está fechado. Então, uma das atitudes para amar a nós mesmos, amar a si mesmo, nós precisamos nos amar para que a gente possa amar outras pessoas, é exatamente voltar à essência. E aí, segundo, suficiência. Diferente de autossuficiência, aqui nesse ponto eu destaco com vocês a suficiência no seguinte sentido: perdoar e aceitar as minhas falhas, imperfeições. Eu sou o suficiente do jeito que eu sou, com defeitos. E isso me mostra que a graça de Deus nos basta e é suficiente. Como o apóstolo Paulo diz, quando está escrito lá na palavra de Deus, o apóstolo Paulo escreve, quando ele pede ao Senhor para que Deus tire dele aquele espinho na sua carne, esse mal que acompanhava ele, não queria estar com aquilo ali, ele ora e o Senhor fala: Paulo, a minha graça te basta. E ele diz: Senhor, a sua presença é meu maior prazer, a tua graça me basta, a sua presença é meu maior prazer. E ele fala exatamente isso. Deus fala para ele: Paulo, a minha graça te é suficiente. É o suficiente. E ele prossegue, segue para frente, dá sequência à sua jornada. E é assim, do jeito que eu sou, com defeitos, com espinhos, com suas imperfeições, em Deus nós somos aceitos. Mais uma questão aí que, além da essência, a suficiência da graça de Deus em nós. Isso quer dizer, mesmo com nossas imperfeições, isso não significa que eu vou deixar de crescer, que eu vou deixar de prosseguir, de caminhar. Mesmo que às vezes acontece algo comigo que eu não agrado e fico chateado, triste com a situação, comigo mesmo, eu preciso tocar o barco para frente, eu preciso seguir adiante. A graça de Deus me basta. Eu não sei o que você está passando e as circunstâncias que você está passando, mas é quase que óbvio que todos nós estamos passando por desafios constantes, diários, e conflitos internos constantes. Então, a suficiência é exatamente nesse sentido, de perdoar as minhas imperfeições. Eu falo com Deus, eu abro meu coração, mas eu volto lá e pego tudo para mim de novo. Não, tente se perdoar a si mesmo. Às vezes nós cobramos tanto de nós mesmos, você se cobra tanto, que você deixa de prosseguir. Que é o próximo passo aqui, próxima atitude. Além da essência, da suficiência, nós precisamos ter resiliência. Resiliência
É no sentido de o amor de Deus, ele é resiliente, ou seja, persistente. O amor de Deus não muda, não tem variável. Se você não está bem, se você pecou, caiu, algo que você fez não agradou o Senhor e você se deprime por isso e se flagela a si mesmo com emoções focadas em te autodestruir a si mesmo. O inimigo atua ainda nessa situação, te deixando oprimido, te deixando cabisbaixo, triste. Veio a tristeza por alguma consequência de alguma coisa, ou uma atitude que você fez que você não se agradou, e veio que bateu aquele arrependimento. Entrega na presença do Senhor, se perdoe e persista. Segue adiante, não desista, não pare. Apesar de nossos desvios, Deus ainda assim nunca nos abandona. Ele estará conosco. Ele disse isso. Ele estará conosco. Quantas vezes Pedro cometeu um deslize? É só olharmos para a vida de Pedro como exemplo, mas existem outros exemplos, mas Pedro negou Jesus por 3 vezes. 3 vezes. Jesus falou isso para ele mesmo, falando para ele, ele nem se lembrou e acabou cometendo esse deslize por 3 vezes. O Senhor falou com Pedro várias vezes até que ele tomou uma posição. Depois de um certo tempo, e Pedro voltou a pescar novamente, voltou à sua vida novamente lá atrás, fazer o que fazia antes, e o Senhor, em aparição com eles, ele pôde entender o seu chamado. Foi difícil, mas, sabe, nós somos às vezes meio duros, meio difíceis, mas não tem coração que Deus não quebre. Então, para que ficar resistindo? Seja resiliente, meu amado. Seja resiliente. Não deixe de lutar. Não desista. É algo que nós precisamos colocar em nossos corações. Ele coloca lá também na nossa aula, nós precisamos ser mais gentil consigo mesmo. Então, achei interessante essa frase. Precisamos ser mais gentis conosco. Às vezes, nós precisamos sorrir um pouco de nós mesmos. Menos cobrança de nós mesmos. Eu que estou falando não no sentido de relaxarmos, sermos inconvenientes, de certo ponto a sermos omissos e deixarmos de cumprir a palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor. Não é nesse sentido. É se permitir ser curado, se permitir ser sarado, ser moldado pelo Espírito de Deus. É simplesmente isso, meus irmãos. É essência, suficiência e resiliência. Tudo isso faz parte do amor de Deus, a essência do amor de Deus. Nós não sabemos mensurar a grandeza desse amor. A Bíblia só fala que o amor, ele tudo suporta, ele tudo vence, ele não se acaba, ele tudo espera. E o amor, ele de todos os dons, ele é o que é o mais importante, no sentido que não adianta ter todos os dons se não tiver amor. Então, é sem sentido, não tem relevância nenhuma. Então, o amor de Deus, ele é a essência de tudo, ele é suficiente, ele é resiliente, não se acaba, ele persiste. E isso nos faz a pensar sobre amar a nós mesmos, pensando sobre isso e agindo assim também com nós mesmos. Deixa um pouquinho de lado a religiosidade e permita que a graça possa te encher, te inundar. E a graça é o favor não merecido que nós temos da parte de Deus. Muitas vezes nós somos muito crítico conosco mesmo. E aí ele diz, seja mais leve. E eu falei antes, vou falar de novo, ria de si mesmo, gentileza consigo mesmo. Por que não? Seja mais gentil com você mesmo. De todos esses 3, o resumo é a essência, quem somos, a suficiência, perdoar as minhas imperfeições, e a resiliência, permanecer e ser gentil comigo mesmo. Simples assim, meus queridos. Simples assim. Espero que você possa, assim como eu, pensar um pouco, refletir um pouco sobre essas palavras que vêm de Deus para mim e para você. E
vivermos um pouco da vida cristã mais leve, sem peso, sem aquela opressão. Entramos na igreja, às vezes, com opressão grande, que carregamos por causa do uma doença chamada perfeccionismo exagerado. Isso faz parte do nosso temperamento, e somos pessoas feitas de temperamentos distintos. Cada um tem a sua característica, uns são coléricos, outros são sanguíneos, outros são melancólicos, fleumáticos. Depois você possa pesquisar aí na sua internet, no seu celular, sobre os temperamentos, alinhar qual que mais aproxima do seu temperamento, da sua forma de ser e agir, e saber lidar com nosso temperamento. E saber que quem está realizando a obra em nossas vidas continua realizando. Ao passar dos anos, com o passar do tempo, Deus não deixou de trabalhar em nossas vidas, de agir em nossas vidas e principalmente de nos amar. E quantas pessoas, na sua caminhada cristã, acabam se auto-sabotando? Essa é a palavra que eu queria buscar. Nós nos auto-sabotamos, culpamos tudo em nossa volta e até mesmo o inimigo que aproveita dessa situação, mas o primeiro passo quem dá somos nós, que nos auto-sabotamos. Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Deus tem planos que você não pode nem imaginar para realizar na sua vida e na sua família. Mas às vezes acabamos de orar, Deus salva, liberta minha família. E em seguida, em um momento descontraído já, nós acabamos dizendo, diante de uma situação, não tem mais jeito, não tem mais saída para mim, nem para minha família desse jeito. É o fim. Então é a autossabotagem daquilo que Deus é em nossas vidas e representa em nossas vidas através de Cristo Jesus. Ele nos ama. E quando nós expressamos o amor ao nosso próximo, tem que ser nesse sentido, tem que ser nesse aspecto, nesse comportamento, de estarmos sempre na essência do amor de Deus, na suficiência do amor de Deus, na resiliência que é o amor de Deus. E aí envolve tudo isso que aqui nós acabamos de citar. Se ame mais, se perdoe mais, aceite mais quem você é, com defeitos, com tudo, porque assim como nós amamos nossos filhos, e por mais que eles tenham defeitos, às vezes nos decepcionam com algum comportamento, você sempre vai amá-lo. E você sempre vai acreditar nele. Então, se nós sabemos dar coisas boas para os nossos filhos e agir com bom grado aos nossos filhos, mesmo quando eles nos decepcionam, imagina o amor de Deus que muito mais além, nem se compara, se assemelha-se ao amor de uma mãe para o seu filho. Como Deus pode te desprezar? Jamais o Senhor vai te desprezar. Jamais o Senhor vai virar as costas para você. Então, como você lida com você mesmo, vai direcionar muito as suas decisões e a jornada que você tem pela frente. Como você lida com a sua vida, como você se comporta com a sua vida. Então não caia na cilada de se auto-sabotar, destruir os sonhos de Deus para a sua vida. Persista, seja resiliente, volte à essência, a ser como uma criança, no sentido e nesse aspecto de simplicidade. O Evangelho, o amor de Deus é simples, não é tão complicado assim como muitos aí expressam e mostram através de centenas de pensamentos que existem por aí afora, filosofias que se criam. E a única filosofia que nós temos de vida, a essência que nós temos de vida, princípios e valores, está aqui na palavra de Deus. Ele deixou a palavra para nos instruir, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos aperfeiçoar. E é isso que nós temos que levar em consideração. Em nenhum momento aqui a palavra nos condena. Em nenhum momento aqui a palavra de Deus se volta contra o seu povo. Mas pelo contrário, sempre está com as mãos estendidas. O Senhor sempre está pronto a nos perdoar, a nos levantar. Como uma criança que cai e o pai vai lá e levanta ela para que ela possa continuar dando seus passos. E assim somos nós. Então se permita ser amado por Deus. E lógico, aprenda a amar a si mesmo. Deus nos falou, ame o seu próximo como a ti mesmo. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.
Até nosso próximo estudo.